A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 11 de fevereiro de 2024, estou aqui para compartilhar neste domingo mais uma palavra do Senhor. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos 5, 27 e 28, que diz: Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Irmãos, essa passagem é uma das mais conhecidas do Evangelho, que conta a história de uma mulher que estava acometida por uma enfermidade, por uma hemorragia. Ela era considerada naquela época uma mulher impura, ou seja, a sociedade, a família, os filhos, as pessoas ao redor dela não poderia ter contato com ela, pois senão eles ficariam impuros. Foi uma mulher, irmãos, que sofreu muito. Uma mulher que ficou 12 anos com essa doença, não somente doente, mas isolada de todo mundo que ela amava, de todas as pessoas. Não podia andar pelas ruas, não podia ter contato com a sociedade. A Bíblia diz que ela gastou muito dinheiro para tentar curá-la, mas em nenhum momento ela obteve sucesso. A cura dessa mulher, irmãos, fala muito sobre ela, sobre a fé dela. Nos ensina como nós temos que ser mobilizados pela fé. Pois quando ela ficou sabendo de Jesus, um possível Messias, um possível profeta, ela não titubeou. Ela se encheu de esperança, se encheu de fé e acreditou que aquele homem que estava curando paralíticos, cegos, era capaz de curá-la. Mas na verdade, a fé dessa mulher, ela foi tão grande, tão surpreendente, que pela lei de Moisés dizer que ela não poderia ter contato, tocar no corpo das pessoas, ela teve fé e ela não quis, e por respeito à sua religião e aos mandamentos de Moisés, ela disse: o único lugar que eu posso tocar é no manto de Jesus. Eu não posso tocar nele, eu não posso falar com ele. Ela teve uma fé tão absoluta que ela pensou: se eu tocar no manto dele, sairá virtude, sairá poder e irá me curar. Ó irmãos, quantos atos de fé nós temos que ter. Quantas coisas talvez não aconteceu na nossa vida e não acontece na nossa vida pela nossa pequena fé ou por muitas vezes não acreditarmos que vai acontecer o milagre. Nós aprendemos no Evangelho de Jesus, com Jesus, que os milagres acontecem de acordo com a fé que cada um tem. Quantas pessoas pediram cura para Jesus e Jesus perguntava que seja, mas o que você quer que eu faça por você? Outras vezes Jesus falava que aconteça conforme você crê. Irmãos, como é preciso sermos pessoas de fé. Muitas vezes, por nós buscarmos tantas vezes por um milagre, por alguma conquista, gastarmos dinheiro, corrermos atrás de diversas estratégias e percorrido por vários caminhos, muitos de nós nos tornamos desanimados e começamos a acreditar que nada e ninguém vai ser capaz de mudar a nossa história. Essa mulher, ela poderia estar desanimada. Essa mulher poderia pensar que a vida dela era só esperar a morte. Mas ela manteve a fé até os últimos dias da vida dela. Quando ela ficou sabendo da capacidade de cura de Jesus, ela acreditou que aquela cura poderia alcançá-la. Que hoje, neste domingo, nós possamos ter a capacidade de crer que Jesus pode mudar a nossa história, que Jesus pode fazer milagre na nossa vida. Vamos nos manter firmes com Jesus, mantermos com fé,
com esperança que, independente do tempo passado, se foi décadas, se foi meses, se foi anos, independente de todas as buscas para conquistar o que você quer, você já foi atrás. Confie que Jesus, ele pode mudar a qualquer momento e liberar virtude, liberar poder para a sua vida, para a minha vida. A meditação de hoje diz: a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver um milagre. Não tem como, irmãos, vivermos um milagre sem ter fé. É impossível vivermos um milagre se nós não acreditarmos que Jesus é capaz de nos transformar, que Jesus é capaz de fazer o impossível. Tenha fé, que a sua fé seja pelo menos do tamanho ou maior da mulher do fluxo de sangue, que teve sua vida mudada a partir daquele momento. Nós não sabemos o que aconteceu, mas podemos imaginar como que foi o retorno do contato com seus familiares, talvez filhos, com as pessoas que ela amava, com a sociedade, poder sair de cara limpa, pois ela não podia fazer isso. Ela era uma prisioneira da lei de Moisés naquele momento, por conta de sua enfermidade. Mas Jesus, ele veio para libertar os aprisionados. Ele veio para nos dar vida em abundância. Ele veio para que nós, mesmo aqui na terra, nas adversidades, nas dificuldades, possamos desfrutar do melhor da palavra de Deus para a nossa vida, até o grande encontro. Que neste domingo a tua fé aumente, que neste domingo você possa religar, fazer uma religação, uma releitura com a palavra de Deus e acreditar que a palavra de Deus é para ser vivida e você pode viver o melhor. Eu posso viver o melhor, independente da circunstância e da situação que eu esteja vivendo. A leitura bíblica está em Mateus 24. Mateus 24 é uma leitura tremenda, que ficou muito conhecida na pandemia, pois a pandemia alargou a sociedade, né? A sociedade, ela começou a entender que as coisas que estavam escritas na Bíblia poderiam ser verdade. Eu me lembro no hospital, muitos pacientes, até colegas médicos perguntavam para mim: Mariana, eu me lembro que uma vez comentaram comigo que essas coisas que estão acontecendo está na Bíblia. Muitas pessoas familiares me perguntaram: está na Bíblia sobre epidemias, sobre pandemias? E Mateus 24 nos alerta sobre isso, sobre o momento que estamos vivendo, que cremos que estamos nos princípios das dores. E eu quero ler com vocês os princípios das dores, sobre o tempo que estamos vivendo, que está entre Mateus 24, entre o versículo 13 e 14, que diz assim: o princípio das dores. No momento das oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximavam dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade,
O amor se esfriará, se de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É este o tempo em que vivemos, né, irmãos? Um tempo onde é guerras, nações, grandes nações contra outras nações. São murmúrios de guerra a todo momento. Estados Unidos, risco de guerra civil, guerra contra Ucrânia e Rússia. O que Israel, a grande tribulação que Israel está vivendo contra o grupo terrorista Hamas. São terremotos, são doenças, pestes. É este momento. Falsos profetas. E quantos falsos profetas no nosso meio? Quantas pessoas se levantando dizendo ser Cristo, de ser de Cristo e não são? Irmãos, fiquemos atentos. As coisas que acontecem no mundo realmente nos comprova que a Bíblia não é um conto de fadas, que Jesus, ele não foi um falso profeta. Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é 100% Deus. Ele é aquele que se fez homem para trazer salvação para mim, para você, para alcançar o mundo todo, para todos irmos para o reino dos céus. Jesus, ele quer nos salvar e por isso ele nos alertou através de milagres, de curas, de profecias, dizendo e nos preparando para os tempos que vieram e que virão. Estejamos atentos, irmãos. Tudo que acontece hoje no mundo é um alerta que o fim está próximo, que a qualquer momento Jesus pode voltar, que a segunda vinda de Jesus é certa. Irmãos, como o amor se esfriou. Esse versículo que fala, o amor se esfriará. São mães abandonando filhos, maridos matando esposas, esposas matando maridos. O aumento de bandidos, de corruptos, de assassinatos, de roubos. E a justiça dos homens se levantando a favor dos corruptos e dos bandidos. O amor se esfriou e vai se esfriar cada vez mais. Mas isso não é para nós assustarmos, pois nós temos que nos apegar no que Jesus disse em 13:14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você e eu temos que ser os perseverantes. Temos que perseverar até o fim, confiando em Jesus e evangelizando a todos, levando a palavra de Deus, a verdade para todos. Amo vocês em Cristo Jesus. Medite nessa palavra de hoje. Deus abençoe cada um. Até amanhã.